Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a Roncesvalles Village, um bairro polonês aqui de Toronto. Se você não me conhece, eu sou Arthur Musa, eu moro aqui no Canadá e eu gosto de mostrar alguns lugares que eu visito, principalmente aqui em Toronto, que é a cidade que eu moro. E para mostrar esse bairro para vocês aqui, a Roncesvalles Village, eu vou simplesmente caminhar aqui pela Roncesvalles Avenue, que é essa daqui, que é a principal avenida aqui do bairro. Vou mostrando algumas coisas interessantes para vocês e contar um pouco da história também. A Roncesvalles Village também é conhecida como Ronce, é um nome carinhoso aqui pro bairro, e ela fica aqui na parte oeste de Toronto. Ela fica perto do High Park, da Dundas Street West e do Lago Ontário, que fica lá para baixo. Tem um sentimento de cidade pequena, de vila, dentro da cidade de Toronto. Vários bairros de Toronto têm esse sentimento, né? Por conta de comércios locais, né? Muitos bairros aqui têm comércios locais que tem uma história também íntima aí com o povo que imigrou para cada um dos bairros, né? Isso é muito comum aqui em Toronto. E isso é legal de perceber aqui em Roncesvalles Village, porque tem muitos comércios que são aqui dessa avenida, desse bairro, e que estão aqui já há muito tempo e não tem grandes redes aqui nessa avenida principal, né? Os únicos restaurantes de rede que existem aqui, que eu percebi, é um Tim Hortons e um McDonald's. De resto, são todos comércios locais, cafés locais, que não são de rede, né? São só unidades que existem aqui mesmo. Isso é muito interessante, muito legal, e dá um ambiente, né, bem gostoso aqui pro bairro. Algo bem legal aqui da Roncesvalles Avenue é que tem o trilho de streetcar, que são os bondinhos aqui de Toronto. Isso facilita bastante o acesso por aqui, né? Lá em cima, no começo da avenida, tem a estação de metrô Dundas West, e aí ao longo de toda a avenida Roncesvalles tem o trilho do streetcar. A história que se conhece aqui dessa região, onde hoje fica o bairro de Roncesvalles, ela tem relação com a presença de povos indígenas, né? Os nativos canadenses, principalmente da tribo Mississauga of the Credit First Nation. Eles habitavam aqui, era uma área rica em recursos, né? Cheio de florestas, riachos e tudo mais. Então eles habitavam nessa região antes da chegada dos colonizadores. Já no começo do século XIX, iniciou-se a colonização europeia aqui na região, principalmente por meio do coronel Walter O'Hara. Ele era um irlandês, que era um ex-combatente do exército britânico, e ele era dono de umas terras, né? Ele se tornou dono de umas terras aqui nessa região, e até hoje ele tem uma certa influência nessa região por conta do nome de algumas ruas que eram nomes de pessoas da família dele e tudo mais. Então o coronel Walter O'Hara, ele foi a primeira imagem aí de um colonizador europeu que se assentou nessa região. Ele, como ele era um ex-combatente, né, ele lutou a Batalha de Roncesvalles na Guerra Peninsular em 1813. Roncesvalles é o nome de um desfiladeiro que fica lá nos Pirineus, uma região entre a Espanha e a França. E ele lutou nessa batalha e aí deu o nome do bairro aqui, onde ele já era dono das terras, de Roncesvalles, em homenagem a essa batalha. Já chegando no final do século XIX, teve um boom de crescimento e urbanização aqui na região, e foi nessa época que chegaram os trilhos, né? Esses trilhos dos bondinhos que tem até hoje são do final do século XIX, assim como muitas construções aqui do lugar. Até então, até o final do século XIX, a maioria dos habitantes daqui, eles eram de origem britânica, e depois disso acabou mudando um pouco a característica do bairro. E essa mudança na característica do bairro, já no século XX, se deu principalmente pela influência da quantidade da concentração de imigrantes poloneses aqui nessa região. Então é um bairro onde historicamente teve uma concentração muito forte de poloneses, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos vieram para cá, para o Canadá, e eles se concentraram exatamente nessa região e trouxeram consigo aí muita influência que resta até hoje, né? Permanece até hoje aqui no bairro, com a presença de igrejas católicas, né? Os poloneses, eles são, na Polônia é um país católico, e também vários comércios locais, enfim. Essa influência polonesa permanece até hoje, e até hoje Roncesvalles Village é conhecido como Little Poland aqui de Toronto. Como por exemplo aqui a gente tem essa igreja, né, a St. Casimir, é uma igreja romana católica. Aqui a gente pode ver, ó, tem as informações em inglês e em polonês, e inclusive tem até uma menção ao Papa João Paulo II, que era polonês, talvez aí o maior expoente do catolicismo polonês. E aqui a gente consegue ver as bandeirinhas, né, a bandeira da Polônia, a bandeira do Vaticano e a bandeira do Canadá. Olha aqui, isso daqui é uma influência muito forte da Polônia. Bakery and Deli. Bakery, padaria. Deli é um lugar onde se vendem frios, né? Salames, presuntos, enfim. Vamos dar uma olhada lá dentro
pra ver como é que é essa deli. Muitas coisas, eu imagino que isso daqui seja polonês. Eu acho que é um chá. Não tem nada escrito em inglês nessa caixinha aqui. Não tenho ideia do que seja, mas acho que é um chá, pelo desenho. E deve ser algum chá... Opa, não pode ver isso aqui. Um chá que... sei lá, que o bem-estar de alguma coisa. Cinnamon, canela, né? É a única coisa que eu entendo aqui. Aqui, alimentos em conserva, ó. Tudo em polonês. Não entendo absolutamente nada. E aqui, isso daqui chama pierogi. Esse é tipo um pastelzinho, ó. Eu já comi, é delicioso. Isso daqui é tipicamente polonês. Aqui na parte dos chocolates, doces também, tudo polonês. Ó, por exemplo, esse daqui, nenhuma informação, só a etiqueta de importado aqui, ó, aqui em inglês. Mas aqui diz que tá escrito Polônia aqui em algum lugar. Interessante, cara, porque é uma deli, é um mercadinho extremamente típico, né? Nem tem tantas coisas em inglês, é muito legal, muito tradicional mesmo. Aqui as linguiças e tudo mais, os frios, né? Que é muito comum na cultura polonesa. Toda essa influência e característica polonesa aqui do bairro, ela permaneceu muito forte ao longo dos anos 1900. Mas no final dos anos 1900, lá para os anos 90, anos 2000, começo dos anos 2000, teve uma gentrificação muito forte aqui no bairro. Ou seja, um influxo de pessoas de outras origens aqui no bairro, o que acabou tornando o bairro um pouco mais diverso também. E isso ocorreu muito por conta dos bons preços, né? Aqui é um lugar que é perto de downtown, tinham bons preços e acabou atraindo muitos moradores que não necessariamente eram de origem polonesa. E isso acabou mudando novamente um pouco a característica do bairro. Hoje, Roncesvalles Village ele se caracteriza como um bairro muito diverso. Tem muitos imigrantes de outros lugares do mundo por aqui também, além de canadenses. E é interessante porque eles tentam manter um pouco da tradição polonesa, até talvez por uma questão de marketing ou não, mas eles mantêm o festival polonês todos os anos aqui nessa avenida, que ocorre no mês de setembro. Não sei exatamente quando que é, mas ocorre o festival polonês para celebrar aí a influência e a tradição polonesa, tanto aqui em Roncesvalles Village como na influência na cidade toda de Toronto, né? Eles se reúnem aqui para esse festival. Aqui um anúncio do Roncesvalles Polish Festival. Esse ano vai ser nos dias 14 e 15 de setembro. E aqui mais uma demonstração do catolicismo aqui do bairro, ó, um monumento do Papa João Paulo II. E ali tem um pouquinho da história, ó. Diz aqui que esse monumento feito em homenagem aí ao Papa Paulo II, ele foi levantado pela comunidade polonesa para comemorar a visita dele ao Canadá, que ocorreu em setembro de 1984. Sempre que eu posso, eu passo aqui pela Roncesvalles Village. É um bairro que eu gosto bastante, é muito gostoso de caminhar por aqui e ir parando e vendo todas as lojinhas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse bairro também. Se você gostou, deixa uma curtida aí para me ajudar. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Valeu, tamo junto!